Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, e para sempre reinará, aleluia, gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores para salvar, aleluia. Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje a gente está começando a lição 13, a última lição do quarto trimestre de 2022. E por que eu comecei essa lição cantando esses versos do hino número 101 do cantor cristão? Cristo já ressuscitou. Porque é o tema da nossa lição de hoje. Tá? Vamos confirmar aqui se realmente é o 101. Ressurgiu, que a gente conhece mais como Cristo já ressuscitou. Tão conhecido esse hino, né? E tão presente essa realidade da ressurreição de Cristo na nossa vida. Mas aí você diria, poxa, hoje é o dia de Natal. E falando-se de ressurreição, porque ressurreição a gente comemora na Páscoa. E o Natal, que é o nascimento, ressurreição se deu após a morte. E hoje, 25 de dezembro de 2022, é comemorado mais um Natal, que é o nascimento de Jesus. Estamos seguindo exatamente o que é o calendário da nossa revista Palavra e Vida, que termina com essa lição, a grande vitória. E qual é essa grande vitória? A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição, porque ele venceu a morte. E venceu a morte para poder nos salvar, nos libertar do pecado, da perdição e nos conceder a vida eterna. Nós vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus pedindo a sua direção. E depois faremos a leitura em Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, de 1 a 11. Oremos? Ó Pai querido, muito obrigado, meu Deus, porque podemos estar reunidos para estudar a Tua Palavra. E, ó Deus, queremos Te bendizer, Te glorificar, Senhor, porque até aqui Tu tens nos ajudado. E podemos proclamar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque Tu tens estado conosco. Ó Deus, agora queremos Te pedir que Tu dirijas esse estudo, que Tu possas me instruir, usando-me como Teu instrumento para a condução daquilo que aqui será estudado e que, ó Deus, o Teu Espírito possa falar através da minha boca, possa colocar as palavras certas, usando a minha boca, a minha mente, o meu intelecto, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Nos diz Marcos 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, ou seja, para ungir o corpo de Jesus.
E no primeiro dia da semana, que foi o domingo, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? A pedra grande, pesada, que teria que ter homens fortes para poder arredá-la, para poder tirá-la dali. E que elas entrassem naquele sepulcro para preparar o corpo de Jesus. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, tinha sido removida, não estava mais lá no lugar. E ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Então, quem era esse jovem? Um anjo que Deus mandou ali naquele momento. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam, tinham que respeito a Deus, não é medo, respeito. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo dela, anunciou a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a eles, a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Lemos até o versículo 20. Sugere-se na revista até o versículo 11, como em outras vezes eu já coloquei. É uma forma de podermos entender melhor o contexto em que se passa o trecho bíblico em que essa lição foi baseada. Então vejamos aí. Fala-se da ressurreição de Jesus. Nos evangelhos encontramos brilhantes e preciosos testemunhos assegurando a existência da ressurreição. Está em Mateus 28,
de 1 a 10, em Marcos 16, de 1 a 13, que é o trecho bíblico que nós lemos, em Lucas 24, de 1 a 12, e em João 20, de 1 a 10. João aí é o Evangelho segundo João, porque temos também as cartas ou epístolas de João que ficam lá no finalzinho do Novo Testamento. Então aí é o Evangelho de João que fica no início do Novo Testamento. Somando-se a essas restrições bíblicas, encontramos outros preceitos do Novo Testamento quanto ao assunto, começando pelos apóstolos, testemunhas oculares da ressurreição do Senhor, que contundentemente sobre ela dissertavam e confrontavam as pessoas, indicando que Jesus venceu, está vivo e está à destra ou à direita do Pai, que está em 1 Pedro 3,22, pois é o regente absoluto da eternidade e do tempo, além de ser plenamente merecedor, digno de receber reverência, adoração, honra, glória e louvor. Apocalipse 4:11. A ressurreição foi real, corpórea, e o seu resultado constatado e testemunhado por muita gente. As mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram as primeiras a contemplá-lo ressurreto, recebendo dele uma incumbência, uma ordem de que fosse falar aos discípulos que ele ressuscitou. Então aí abraçaram os pés dele e o adoraram. Quem? Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Outro momento significativo foi quando Jesus chamou Tomé e disse: "Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado." E por remate, quão maravilhosa foi a experiência de Pedro quando pregava na casa de Cornélio, falando sobre a pessoa de Jesus. A história de Tomé é conhecidíssima. Porque ele quis ver para crer. E a temática do cristianismo não é ver para crer, é crer para ver. Primeiro nós temos que crer. Aí vemos que a ressurreição, além de ser expressiva, a manifestação de vitória, ela é um cumprimento da palavra, porque ela já era prevista lá pelos profetas no Antigo Testamento, de que viria o Messias, o Filho de Deus, que ressuscitaria ao terceiro dia e que ele viria trazer a salvação para a humanidade. O Evangelho de Mateus narra Jesus fazendo uma saudação às mulheres. Alegre-se, fiquem contentes. Ressurreição é júbilo ou alegria, contentamento. Um brado de alegria, de contentamento, é a expressão visível da vitória e do triunfo de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Algo notável a ser considerado é que foi concedido aos anjos o privilégio de testemunhar a ressurreição. Já aos humanos, a notícia sobre ela. A ressurreição é uma incomparável e grandiosa vitória. No item 1, identificada pelo sepulcro vazio. O sepulcro vazio, nós podemos dizer que isso deu por uma obra sobrenatural. E o que é o sobrenatural? É aquilo que extrapola a capacidade humana de realizar as coisas.
Não foram homens que abriram aquele sepulcro, foi Deus que abriu. O corpo de Jesus não estava mais ali, porque o corpo de Jesus foi tomado por Deus. Jesus ressuscitou, experimentou a morte, mas venceu a morte. Esse sepulcro vazio é uma prova lúcida e irrefutável de que o Evangelho é absolutamente verdadeiro. É a palavra do Senhor que Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo e categoricamente, à luz de Romanos 1,4, foi declarado o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrando que a santificação é um processo de busca humana, de procurar fazer sempre a vontade de Deus, de não viver dominado ou praticando constantemente o pecado. É um processo, sendo um processo, é uma coisa que vai prosseguir durante toda a nossa vida, porque nós estamos vivendo no mundo, estamos convivendo com o pecado, com as coisas erradas, mas nós não podemos nos deixar nos levarmos por ele. Nós temos que fazer a diferença, ser luz da terra, ser luz nas trevas, ser sal para a terra, para a humanidade. Então vemos aí que o sepulcro vazio, a morte, o triunfo, a vitória de Jesus sobre a morte, que está em João 20, de 11 a 18, evidencia o cumprimento das Escrituras, como está lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, e declara ser substancial a nossa fé, 1 Coríntios 15, 14, e que a morte foi tragada na vitória, realidade alcançada exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, o Senhor, o nosso Salvador. Algumas são as evidências da ressurreição. É a preocupação das autoridades religiosas que articularam o julgamento e a condenação de Jesus sob os olhos dos romanos, quando colocaram guardas para vigiarem onde o mestre fora sepultado. As autoridades religiosas dali, os sacerdotes do judaísmo, praticamente levaram Jesus ao julgamento, porque induziram o povo a julgar, colocaram o próprio governador romano numa situação muito difícil, porque ele não se sentia pronto para decidir aquilo ali por sua conta. E com medo de uma grande rebelião popular, ele quis que fosse decidido pelo povo e que fosse escolhido pelo povo. E o povo escolheu Barrabás para viver e Jesus para morrer. Só que isso não foi à toa. Como eu já tinha comentado na lição anterior, na lição 12, isso foi um plano de Deus. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, que foi pregada pelos profetas no Antigo Testamento. Então vejamos que os guardas vigiaram o sepulcro, porque os sacerdotes judeus da época estavam temendo, estavam com medo de que alguém abrisse o sepulcro, carregasse o corpo de Jesus e dissesse que ele ressuscitou de forma mentirosa. Então estavam com medo de que isso acontecesse, porque eles sabiam
que as Escrituras já previam que isso acontecesse. E eles eram conhecedores da palavra, mas não eram praticantes da palavra. Eis a grande diferença. Por que eles eram hipócritas? Porque eles falavam e não viviam aquilo que pregavam. Bem, o testemunho das mulheres levando a notícia é algo não comum entre os judeus, e não era só entre os judeus, não. Porque nessa época as mulheres não tinham um papel definido na sociedade. As mulheres não eram contadas nem mesmo no recenseamento, na contagem da população que já existia naquela época. As mulheres não tinham posição na sociedade como tem hoje, não eram ouvidas, ou seja, não tinham vez e nem voz. E quem Deus escolheu para que desse essa notícia primeiramente? As mulheres. Então Deus foi aí e é inclusivo. Deus não faz discriminação de ninguém. Deus não julga as pessoas de forma errada. Então aí a gente vê que as mulheres foram quem levaram a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. Porque a elas foi revelada essa notícia por um anjo do Senhor, que ali estava naquele sepulcro vazio. Então vejamos a presença de dois varões com vestes resplandecentes. Quem eram esses varões? Eram os anjos. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro, e que 2 discípulos acharam os lençóis, e à parte o lenço que estava sobre sua cabeça. Tudo isso indica que o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Havia estado ali, porém já não estava mais. Era o quê? Era o 3º dia, o dia da ressurreição, conforme a Escritura já previa. Essa foi a grande vitória, né? Jesus ter vencido a morte. Diante do exposto, não restam dúvidas sobre a bendita e gloriosa intervenção divina. Ou seja, que aquilo ali foi um feito sobrenatural, conforme eu falei agora há pouco, né? No início da aula. De Deus, mostrando a sua autoridade e o comando sobre todas as coisas nos céus e na terra. O sepulcro vazio aponta para a superioridade de Cristo, Deus, que se fez homem, mortal, Jesus, humilhando-se até a morte de cruz, Filipenses 2:8, dando-se por amor para a remissão dos nossos pecados, Colossenses 2:13 e 14. Mas nada pode detê-lo, sendo mais forte do que os fortes, vencendo a morte, visto-se subindo aos céus, Atos 1, de 3 a 11, e sendo glorificado, recobrando a glória de que abriu mão de estar abriu mão para estar entre nós. É verdadeira referência de fé, pois o Salvador está vivo. Com ele podemos falar e sermos ouvidos. A sua ressurreição reacende a nossa esperança, trazendo ânimo novo, vigor renovado e certeza de que o choro será substituído pela alegria,
O pranto pela celebração e a morte jamais será o fim. João 11, 25 e 26. E também 14 e 19. Cristo venceu e com ele venceremos também. Cristo venceu a morte, pois ele ressuscitou. No item 2, marcada por uma dualidade. Dualidade significa duas realidades diferentes que, no entanto, se complementam, convivem, estão juntas, mas são realidades diferentes. Dualidade. Então, o que é essa dualidade? Medo e contentamento. Contentamento, alegria. Medo, mas medo de quê? Medo do novo. Medo do que poderia vir a acontecer. Né? Porque todos têm medo. A gente vive numa sociedade onde a violência se faz totalmente presente. A gente tem medo. Temos fé no nosso Deus? Temos. Nos precavemos? Sim. Mas a gente tem medo, porque se vemos uma situação em que possa vir a acontecer algo de ruim para conosco, o que nós procuramos fazer? Sair dali, escapar, ausentar-se para que aquilo não venha a acontecer. Então, medo e contentamento. O contentamento, a alegria, a felicidade de ter alcançado a vitória. E essa vitória nossa, ela foi primeiro alcançada por Jesus. Não é nossa por si só. Não é mérito nosso. É a misericórdia do nosso Deus para conosco. Ao entrar em contato com o cenário da ressurreição, as mulheres que ali estiveram foram tomadas por um misto de sentimentos. Não só as mulheres, mas todos que ali estiveram, um misto de sentimentos. Medo e alegria. Mateus 28, capítulo 8. Diante daquela situação, ficaram sobressaltados, perplexos e cheios de interrogações. Além, afinal de contas, o corpo de Jesus não estava lá. Viram umas figuras no recinto, naquele local, não comuns ao seu cotidiano. Não comuns, sim. E por que não eram comuns? Porque eram seres celestiais que ali estavam. Eram anjos do Senhor. O corpo de Jesus não estava lá, as figuras comuns estavam lá. E é uma atenção normal que se deu sobre aquelas pessoas que ali estiveram. Ao ouvir a notícia da ressurreição e receberem o desafio de anunciá-la aos discípulos, foram imersas em temor e assombro. Marcos 16, 7 e 8. Temor e assombro. Que viria? O que aconteceu? Uma coisa incomum, sobrenatural. Gera questionamentos? Com certeza gera. Dentro da nossa natureza humana, geram questionamentos muito grandes. Mas, além de termos a visão humana, que é limitada, nós precisamos também ter a visão divina, os olhos da fé, que nos proporcionam a visão divina, a visão de Deus sobre os fatos, sobre as situações. Então vejamos aí um quadro inusitado, com inquietações, com perigos, e que efervescência sobre o que acontecera a Jesus estava
bem nitidamente no cotidiano de todo o povo em Jerusalém. Jesus tinha sido crucificado. Aquilo se tornou uma notícia muito comum na época. Claro que não foi divulgado pelas redes, pelas mídias sociais, nem via satélite, porque nada disso existia. Mas isso foi muito conhecido no mundo da época, dentro das suas limitações, que eram muito grandes. Então houve essa realidade. Tudo fica claro que as coisas que aconteceram a Jesus ganharam domínio público. Era fato corriqueiro e notório entre todo o povo. Todos souberam, todos tomaram conhecimento desse fato. Bem, então naquele mesmo ambiente, além do temor, podemos destacar a alegria pela vitória de Jesus sobre o poder do pecado e da morte. Também o grande contentamento de poder ver Jesus e tocá-lo após aquele período de sofrimento, dor e morte que eles presenciaram. Agora poder abraçar os pés do Senhor ressurreto é motivo de indescritível satisfação e regozijo, né? Porque eles puderam realmente estar ali vendo esse fato, sendo testemunhas oculares, diretas desse fato. Então a gente vê aí, quando temos o relato de Mateus 28:1, notamos as reações pela presença divina. Os guardas desmaiaram de medo, porque eles poderiam ser mortos em função dessa situação. As mulheres foram consoladas e animadas pela contundente verdade de que Jesus vence a morte. Venham conferir, o sepulcro está vazio, verso 6. Outra alegria naquele ambiente foi a incumbência recebida, levar a mensagem da ressurreição. Foi a ordem de Jesus. Elas podiam falar do conteúdo da mensagem, pois viram que o corpo do mestre não estava lá, no sepulcro. Por isso transmitiram uma mensagem de esperança. A morte perdeu o seu poder de império. Podiam sair da tristeza e do esconderijo, pois não estavam mais sozinhos. O Senhor está presente. O Senhor passou a estar ali, enviando o seu Espírito Santo para acompanhar o povo, todos aqueles que o servem, todos aqueles que o adoram. Temor no contexto bíblico vai muito além de medo e de receio, como é de conhecimento nosso, não é? Que é um significado que eu tenho sempre posto aqui nas aulas quando se faz necessário. É respeito, reconhecimento, manifestação de obediência ao Senhor e disposição em cumprir com os seus preceitos e vontades, sendo-lhe fiel, zelando pela pureza espiritual, buscando santidade e um aprimoramento para as ações da vida. A ressurreição, a grande vitória do Cordeiro Eterno, conduz à adoração. Mateus 28, 9 e 10. Curvar-se ante a sua face, ouvir a sua voz, agir impulsionado por sua palavra e motivado pelo seu amor. João 21, de 15 a 17. No mesmo ambiente onde o medo e o contentamento tiveram espaço, sem dúvidas, este superou aquele, né? O contentamento superou o medo. Pois a ressurreição, além de ser uma boa notícia, é uma realidade gloriosa e promissora, da qual a igreja, o Novo Testamento e o dia do Senhor
dão testemunho da sua grandeza e magnífica importância. Pois, se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 13 e 14. Não teríamos salvação e, por conseguinte, o plano divino de redenção teria falhado. Tudo seria em vão. Redenção ou libertação. De quê? Da escravidão. Da escravidão do pecado. No caso da realidade aqui bíblica. No item 3, nos diz, aponta para o desafio da grande comissão e da ascensão de Jesus. E o que essa grande comissão diz? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos é o quê? O fim do mundo, a volta de Jesus. A ressurreição traz desafios à igreja, pois possibilita crer, esperar e pregar a respeito dessa grande vitória sobre o pecado e a morte. Jesus, ao ressuscitar, aparece aos seus e transmite-lhes uma missão. Esta pauta precisa ser observada e integrar a realidade dos discípulos do Mestre da Galileia, na forma do que encontramos em Mateus 28, 19 e 20. É o que chamamos de a grande comissão, a agenda de Jesus para a sua igreja amada, vitrine de Deus e militante nas demandas do tempo, na promoção do reino, da palavra, da vontade do nosso Deus. Sem ressurreição, a vida seria sem sentido ou inexistente. Seria aquela história de que morreu, acabou. O corpo físico que nós temos acaba. Mas se temos a ressurreição, o nosso espírito permanece. Então o corpo acaba, mas o espírito não. Nós temos que levar isso em conta. Estaríamos todos mortos em nossas transgressões, Efésios 2:1. A ressurreição motivadora da grande comissão, instrução ministrada por Cristo, ressuscitado aos seus discípulos, para que espalhasse os seus ensinamentos por todas as nações. E isso aconteceu? Sim. Aconteceu sim. A partir das viagens missionárias, principalmente do apóstolo Paulo, que por ser cidadão romano tinha como entrar em várias partes dos territórios ocupados pelo Império Romano, coisa que quem não era considerado cidadão romano não tinha esse direito adquirido. Então essa agenda de Jesus é um imperativo à vida cristã. E imperativo à vida cristã, quando diz ide, vão, vá. Jesus está sendo direto, usando esse tempo do modo imperativo. Por quê? Porque isso é uma ordem. Então vejamos, essa agenda de Jesus é um imperativo à vida cristã que valoriza o discipulado e o ensino, aperfeiçoando os salvos para o exercício do ministério. Efésios 4, 1 e 2. Tendo concluído seu contexto com uma exuberante promessa que traz paz e equilíbrio para transitar em meio aos lobos, Lucas 10, 3, as turbulências e aflições da vida, mas sempre com ânimo recobrado, com tranquilidade e segurança, conforme ele assegurou. Nós não vamos viver
como se estivéssemos em outro mundo, alheios ao que se passa. Nós não vamos viver achando que Jesus vai voltar e colocando isso como maneira, colocando isso como maneira. Vai voltar? Vai. Sabemos quando? Não. Então nós temos que estar sempre vigiando e orando. Quem? A nós mesmos, para que a nossa vida reflita a luz do Senhor. Então a gente vê que esse equilíbrio para transitar em meus lobos, as turbulências e aflições da vida, o ânimo recobrado com tranquilidade e segurança, conforme ele assegurou a ascensão, o seu retorno à glória, indica a conclusão de sua trajetória neste mundo, seu ministério terreno, Marcos 16, 19, Lucas 24, 50 e 51. Com a ascensão de Jesus, os discípulos ficaram com os olhos voltados para os céus, pois estavam privados de sua presença física. Daí, então, serem confortados ao ouvirem uma agradável promessa descrita em Atos 1, 11. Diante do exposto, a ascensão de Jesus foi real, viável e física. Atos 7,56. Sendo muito mais do que uma simples subida da terra para os céus, como Jesus disse que aconteceria. João 14, 28 e 20, 17. Ela nos remete a algo interessante, expressivo. Cristo venceu a humilhação. Cristo venceu a humilhação, ele promoveu a humildade. Venceu a humilhação, o sofrimento e a dor, tendo morrido lá na morte, naquela morte tão cruel. Recobrou a sua glória, tendo o seu sacrifício aceito pelo Pai. Foi coroado como Rei dos Reis e encontra-se junto ao Pai, exaltado por toda a eternidade. Para pensar e agir. Então, são aqueles momentos de refletirmos sobre a nossa aula de hoje. Refletirmos de forma introspectiva. Refletirmos o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos fazendo, né? Primeiro item. A ressurreição foi o triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. É a nossa vitória. É a realidade mais expressiva, significativa e gloriosa da fé cristã. Também apresenta-se como a grande diferença entre o cristianismo e os demais segmentos religiosos. A ressurreição é o brado de alegria, é a expressão visível da vitória de Cristo, que teve espaço no ambiente marcado por uma dualidade, medo e contentamento, onde as autoridades e os guardas ficaram apavorados, mas as mulheres que ali estavam alcançaram tranquilidade e alegria, por constatarem que o Senhor não ficara preso ao domínio da morte, pois seu corpo não estava ali. Venceu, triunfou. A ressurreição foi uma lição de superação de preconceitos. As mulheres foram arautos das boas novas, né? As mulheres foram o instrumento que Deus usou para que desse essas boas novas, essa boa notícia, transmitindo a linda mensagem de encorajamento e esperança. De forma segura e solene, informaram o grande sucesso de Cristo. Tornaram a nossa
a notícia pública por ordem de Cristo ressurreto, e cumpriram com maestria a missão, a anunciar a vitória sobre a morte, sendo esta também nossa missão. No próximo, sem ressurreição não existiria cristianismo, igreja e salvação. A nossa fé seria vã, inútil e persistente. E é sempre atacada assim, e temos que vigiar. Não podemos nos deixar cair, né, nas tentações. Não podemos fazer com que o nome de Jesus não seja glorificado em nós. Cumpriu-se as Escrituras e adquirimos a garantia de triunfarmos como Ele triunfou. A vitória da ressurreição do Senhor foi identificada pelo sepulcro vazio, marcada pelo pavor dos adversários e celebração dos que nele acreditam. E aponta para o desafio da grande comissão. Precisamos honrar a obra de Cristo, dedicando-nos verdadeiramente a ela. Tá? Nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus. Então vejamos aí. Como nos diz em Romanos 8, 37. Mais que vencedores, vitória sobre da vitória que Cristo nos concedeu na ressurreição. Então a gente vê que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, que venceu a morte. Então, quando falamos em a missão, na missão que Cristo deixou de pregar o Evangelho, a grande vitória, né? O cumprimento da comissão, da grande comissão, é porque Jesus venceu a morte, porque Jesus ressuscitou, ressurgiu. Quando diz num cântico, ressuscitou, ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus ressuscitou. E essa vitória nos é concedida. Nós precisamos crer que a vitória está preparada para nós, sim, nas nossas lutas. Mas não há vitória sem lutas. Não existe. Quando dizemos, temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado, delas são servos fiéis. Força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará, nos protegerá, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Hino 454, vitória nas lutas. É baseado nessa passagem de Romanos 8, o cântico de vitória de Romanos 8. Mas se Jesus não tivesse vencido a morte, o que está relatado em Romanos 8 não teria valor nenhum. A nossa fé não teria valor nenhum. Vamos refletir nisso, tá? De que precisamos viver segundo a vontade do nosso Deus. E a vitória, ela é uma consequência da nossa fidelidade, da nossa consagração ao Senhor. Ela não vem
por trocar a vitória por uma oferta que fazemos. As ofertas financeiras que a gente devolve para o Senhor, a entrega dos nossos dízimos, a dedicação dos nossos bens, dos nossos talentos, são formas de servir ao Senhor. E a vitória é uma consequência, não é causa. Ela vem depois. Vamos crer na palavra de forma verdadeira, né? Sabendo que a vitória é certa, sim, mas ela acontece segundo a vontade de Deus, no momento certo, na hora certa, que Deus define. Não é o que a gente quer, não. Porque quem decide a nossa vida é Deus, tá? Ele é o Senhor e nós somos os servos. Estejamos, irmãos e amigos, sempre atentos a essa realidade, procurando viver, tá? Fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Estejamos em oração pelo nosso país, pelos novos rumos, pelos irmãos que se encontram enfermos, pela nossa vida, pela nossa igreja, pela nossa classe da escola bíblica discipuladora, pela nossa professora Jália, que aniversaria hoje, completa mais uma primavera, né? Vamos agradecer então por todas essas coisas que Deus tem feito por nós. Meu querido Deus, muito obrigado porque Tu tens estado conosco, porque Tu tens, ó Pai, nos guardado e nos protegido. Agora, meu Deus, queremos Te pedir, Senhor, que Tu esteja conosco, que Tu esteja com a nossa vida, que Tu dirijas, ó Deus, esse ano que virá pela frente, Senhor Deus, que Tu possas dar-nos sabedoria da nossa vida para cumprirmos a Tua vontade, para perseguirmos aquilo que é do Teu agrado, Senhor. Abençoa-nos grandemente, ó Deus, em nome de Jesus. Te pedimos e Te agradecemos, ó Senhor. Amém.